Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E o estudo de hoje, será já o terceiro estudo no 13º capítulo da epístola. Estamos no capítulo 13, terceiro e último estudo no capítulo 13. Vamos reler o capítulo 13. Você acompanha silenciosamente enquanto eu faço a leitura dos 13 versos do capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê uma boa compreensão da passagem que acabamos de ler. Vamos aproveitar também, orar por esses motivos que o Ildeir mencionou aqui, não é? Os 3 motivos. Senhor, nós nos aproximamos do teu trono de graça neste momento, sabendo que, por meio de Jesus, somos recebidos, aceitos e podemos buscar em ti socorro em ocasião oportuna. Queremos aproveitar esse momento de comunhão contigo por meio da oração para clamar em favor da Ana, cuja tia foi recolhida pelo Senhor. Que o Senhor assista a família da Ana, os filhos de Dona Vera, console o coração deles e que esta experiência de perda, de alguma maneira, o Senhor use para abençoá-los. Que seja um cenário no qual eles possam contemplar a beleza da tua santidade. Senhor, nós pedimos que tu assistas também a Rosimar. Está internada,
está tendo investigações de problemas de saúde. A notícia que temos de hoje é que o diagnóstico ainda não foi fechado. Pedimos ao Senhor que dê aos médicos orientação, direção, a fim de que eles tenham uma boa compreensão do problema e possam combatê-lo com eficácia. Console o coração da Rose e que essa experiência de debilidade da saúde física sirva para o fortalecimento da saúde espiritual. Senhor, nós queremos também clamar em favor da Lucimar e da sua família. Está em Valadares, acompanhando o quadro de saúde da sua mãe, complicado, a mãe já idosa. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê a Lucimar, dê ao Ildeir e a todos da família a assistência de que eles necessitam nesses dias. Que a apreensão, o medo, o pavor que nos assalta em momentos assim, possam fazê-los aproximar do Senhor, com humildade, com confiança, e receber do Senhor tudo o de que necessitam, para viver esse momento difícil, complicado. Que eles estejam com os olhos voltados para Ti, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro. Que eles esperem pacientemente no Senhor e que Tu cumpras a Tua boa vontade na vida de Dona Francisca e de todos os familiares. Nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Pedimos estas coisas, ó Senhor, também juntamente com uma boa compreensão da passagem que vamos estudar. Oramos em nome de Jesus, o amado da nossa alma. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos analisar hoje vamos ter o último estudo aqui no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós já sabemos que este capítulo é parte de uma seção maior, não é? Nesta carta, Paulo está tratando de uma série de problemas de uma igreja local. É por isso que esta série de estudos tem esse nome, Problemas de uma Igreja Local. E o capítulo 13 é parte de uma seção maior, na qual Paulo está tratando de um problema da igreja de Corinto. Qual é o problema tratado nessa grande seção da qual o capítulo 13 faz parte? Dons espirituais. De fato, o problema não eram os dons em si. O problema eram as divisões que estavam sendo provocadas pelo modo como a igreja lidava com os dons espirituais. Então, o problema não era... Tá certo, a Ângela está certíssima. Os dons espirituais é o assunto da grande sessão, não é a causa. Entretanto, o problema mesmo eram as divisões. Por quê? Porque a igreja de Corinto parece que era uma igreja obcecada pelos dons espirituais. E valorizavam demais certos dons. Por causa desta valorização, a igreja estava dividida entre crentes considerados espirituais e não espirituais. Crentes que tinham certos dons valorizados pela igreja eram vistos assim como espirituais. E crentes que não tinham esses dons eram vistos como crentes não espirituais. Isso tinha desdobramentos
havia crentes com complexo de superioridade na igreja. Aqueles que tinham certos dons olhavam para os seus irmãos de cima para baixo. E havia também complexo de inferioridade. Alguns ansiavam tanto certos dons que não tinham, e eles se sentiam inferiores. Ah, se eu tivesse determinado dom, aí eu seria mesmo uma grande bênção nas mãos do Senhor. Então, esse é o problema, as divisões. Paulo está tratando disso aí. Então, desde lá do capítulo... Deixa eu checar aqui para não incorrer em erro. Desde o capítulo 11, é isso? Não, 12. Desde o capítulo 12, Paulo vem tratando desse assunto. 11? Não, é o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, Paulo começa assim o capítulo 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No capítulo 11 ele trata do problema da Santa Ceia. Divisões lá, problema no culto lá. Bom, então, capítulo 12, ele vem tratando, mostrando que, embora haja diversidade nos dons, aquelas divisões eram ridículas. Porque no meio dessa diversidade havia unidade. Os dons são diversos, mas o mesmo Espírito é quem dota os crentes. Os serviços são diversos, mas o mesmo Senhor é que é servido por cada um dos crentes. As realizações são diversas, mas é Deus quem realiza tudo em todos. Portanto, Paulo diz, os dons são dados visando um fim proveitoso, a edificação do corpo. Os dons não são dados para que vocês ficassem competindo uns com os outros, saber quem é mais e quem é menos. É ridículo esse negócio aí que está acontecendo. Então, Paulo, capítulo 12, Paulo chama a atenção da igreja para o problema. E quando chega no capítulo 13, o que Paulo está fazendo no capítulo 13? Parece que ele mudou de assunto e passou a falar do amor. Não. O assunto continua sendo as divisões causadas pelo entendimento deles dos dons espirituais. No capítulo 13, Paulo está corrigindo a rota da igreja. A uma igreja obcecada pelos dons, Paulo fala assim, eu vou agora mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Vocês que vivem obcecados com dons espirituais, eu vou mostrar o que vocês deveriam buscar. Em vez de ficar aí nessa sofreguidão buscando determinados dons, vocês deveriam trilhar o caminho do amor. Então, ele mostra no capítulo 13 que o amor é o caminho sobremodo excelente. Muito bem, eu disse a vocês que Paulo dá 3 razões pelas quais o amor é o caminho sobremodo excelente. 3 razões. Isso significa que o capítulo 13 de 1 aos Coríntios pode ser dividido em 3 blocos distintos. Daí nós tivemos 3 estudos. Hoje é o 3º estudo. Já analisamos o primeiro bloco. Então, o primeiro bloco vai aí do verso 1 até o verso 3. No primeiro bloco, Paulo mostrou que o amor é o caminho sobremodo excelente. Por quê? Porque ele tem supremacia, por causa da sua proeminência. Paulo diz, você pode ter todos os dons, pode ser capaz de falar até, se for o caso, uma linguagem angelical, você pode ser capaz de desvendar todos os mistérios da ciência, da teologia, pode ser um hábil teólogo, você pode ter muitas habilidades, mas tudo isso,
se esvaziaria sem o amor. Então, por que que o amor é o caminho sobremodo excelente? Porque ele é que dá razão, ele é que dá sentido, ele é que dá significado aos dons. Então, primeiro bloco foi isso, a proeminência, a supremacia do amor. Por que que o amor é o caminho sobremodo excelente? Simples, porque sem ele, os dons simplesmente perdem o sentido. A minha comunicação seria inócua em qualquer idioma, seria como símbolo que retine, se não tivesse o amor. Então, por isso, o amor é o caminho sobremodo excelente. Já passamos por aí. Depois, o segundo bloco, que nós também já analisamos, vai dos versos 4 a 7. Isto. Então, no 4 a 7, Paulo descreve a natureza do amor, não é? Ele mostra aí os benefícios, como é que o amor funciona. E aí nós aprendemos com Paulo que o amor não é apenas sentimento, porque Paulo descreve o amor de maneira personificada. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. Ele usa verbos para descrever o amor. Vimos que verbos são vocábulos de ação. O amor, ele faz ou deixa de fazer certas coisas. Ele não busca o seu próprio interesse, ele não é autocentrado, ele é um movimento para fora, em busca do bem do outro, não é? Vimos que ele não é orgulhoso, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Vimos que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, Paulo faz aí dá um retrato falado do amor, não é? Fala como é que o amor funciona. Então, por isso ele é o caminho sobremodo excelente. Até aqui foi recordação. Agora vamos entrar no terceiro bloco, que vai do verso 8 até o final, até o verso 13. E o que é que Paulo está ensinando no verso 8? Qual é a razão pela qual o amor em terceiro lugar, a terceira razão pela qual o amor é o caminho sobremodo excelente, que Paulo está indicando para a igreja de Corinto e para nós também. Paulo vai mostrar que a terceira razão que faz do amor o caminho sobremodo excelente é a sua eternidade. Não é? Paulo vai mostrar que o amor é o caminho sobremodo excelente também porque ele é eterno. Veja o verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, Paulo está mostrando aí que, diferentemente dos dons, não é? O amor não acaba. O amor jamais acaba. Por isso ele é um caminho sobremodo excelente. Aqui a gente precisa entender o que Paulo está ensinando, porque eu tenho visto às vezes as pessoas leem essa afirmação de Paulo sobre a eternidade do amor e acabam interpretando mal o que Paulo está dizendo. Algumas pessoas acham que Paulo aqui está dizendo que uma determinada pessoa que ama alguém nunca deixará de amar aquela pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo.
Quando Paulo diz que o amor jamais acaba, ele não está afirmando que uma determinada pessoa que ame alguém não possa deixar de amar aquele alguém. Não é isso. Paulo não está falando aqui da experiência pessoal de uma pessoa. Nesse sentido, o amor pode acabar, não é? O amor pode acabar. Uma pessoa que ama alguém pode deixar de amar. Então, ele não está dizendo aqui que uma determinada pessoa que ama não possa deixar de amar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o amor jamais acaba, o amor é eterno. Ele está dizendo que nunca houve um tempo quando o amor não existisse. E nunca haverá um tempo quando o amor deixará de existir. Por quê? Simples, não é? João diz que Deus é amor. O amor é da natureza essencial de Deus. Se Deus é amor, Deus é eterno, portanto, o amor é eterno. É da natureza essencial de Deus. O ser de Deus, não é outra coisa senão um eterno fluxo de amor e prazer. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele estava experimentando um eterno fluxo de prazer, amor e prazer. Olha, como é que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, a Bíblia diz que Deus é um Deus tripessoal, não é? Triuno. Um só Deus e três pessoas. E o relacionamento que sempre existiu e sempre existirá entre as três pessoas do ser de Deus é um relacionamento de amor. Eles estão eternamente vinculados pelo elo do amor. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que naquele momento uma pomba, não é, desceu, o Espírito Santo em forma de uma pomba, a presença do Espírito foi manifestada desta maneira, e uma voz do céu soou dizendo: "Este é o meu filho, amor, esse é o meu filho, a quem eu sempre amei, com amor eterno, e em quem eu tenho prazer, deleite." Percebe? Então, o ser de Deus, ele é um eterno fluxo de amor e prazer. E quando você é chamado por Deus e unido a Cristo, você é trazido para dentro deste fluxo de amor e prazer. Você se torna amado no amado Filho de Deus. Você é chamado para participar desta ciranda de amor e prazer. Tremendo isso, não é? Não é isso que Jesus disse? Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, eles estejam também, e que eles sejam amados com o mesmo amor com que o Senhor me tem amado. E é nisso que está a nossa segurança, na nossa união com Cristo. Sabe quando é que Deus vai deixar de amar você, se você estiver em Cristo? O dia que ele deixar de amar a Cristo. Sabe quando é que ele vai deixar de amar a Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde?
em Cristo Jesus. Estar unido a Cristo é a coisa mais importante do mundo. Por isso que Paulo falou, eu considerei tudo refúgio, tudo perda pela sublimidade de ser achado em Cristo, né? Ser encontrado nele, amado nele. Então isso é essa beleza da nossa união com Cristo. Mas então, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que o amor é o caminho sobremodo excelente por causa da sua natureza eterna. O amor jamais acaba. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E olha, ele diz aí, porque profecias vão desaparecer. É um dom útil, importante, desejável, mas o amor é excelente, mais excelente do que a profecia, porque a profecia é temporário, tem prazo de validade. O amor não tem prazo de validade. O amor é eterno, então ele é mais importante. Por isso que Paulo diz, eu vou mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente. Em vez de vocês ficarem correndo atrás de dom, devem correr atrás daquilo que não vai passar, daquilo que permanece, não é? Ciência passará. Enfim, os dons passarão, mas o amor permanecerá. Uma metáfora que talvez ajude a gente a entender aí essa relação do amor e os dons, é que os dons são como os andaimes de uma construção, não é? Uma metáfora da construção civil. Então os dons são como andaimes. São úteis, não é? Os andaimes. Mas tem prazo de validade, não é? Vai chegar um momento quando os andaimes são desmontados, não é? Não é assim, Welton? Você usa os andaimes lá durante um tempo, né? Depois você desmonta e fala, agora não serve mais. Os dons são como andaimes, não é? É isso que Paulo está dizendo aqui. Chegará um momento quando eles não terão mais serventia. Os andaimes são úteis, são bons, mas serve por algum tempo. Vai chegar um momento em que os andaimes não têm mais serventia. Aí você tem que desmontar os andaimes. O prédio já está pronto, não é? Já está acabado, não serve mais. Então é isso que Paulo está dizendo, é que os dons são úteis enquanto a construção está acontecendo, a obra está em andamento. Mas vai chegar um momento que, assim como os andaimes, os dons passarão. Não precisaremos mais dos dons, mas o amor permanecerá, não é? E por que é que os dons são temporários como os andaimes? Veja o verso 9. Paulo vai dizer aí, por que eles são temporários? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, notem a minha ênfase no em parte. Estou enfatizando aí porque esta é a partícula que nos ajuda a entender por que os dons são necessários durante algum tempo, não é? Os dons são necessários porque a obra ainda está em andamento. O que temos agora, nós só temos em parte, não é? Em parte. Não temos tudo ainda. O prédio não está pronto. A obra não está concluída. Nós conhecemos em parte, não é? Então, eu preciso ainda dos andaimes, porque a obra está pronta? Só em parte. Só parte da obra. Ela não está acabada, ela não está concluída, não está pronta, não está completa. Então, os dons, eles são úteis,
são importantes, mas Paulo está aqui mostrando que eles são úteis e importantes durante algum tempo, porque nós ainda o que temos só temos em parte, não é? Porém, tem um porém no verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo que vai chegar um momento quando os dons serão dispensados. Paulo está dizendo que vai chegar um momento quando nós não precisaremos mais dos dons. Assim como o construtor, chega um momento em que ele desmonta os andaimes, porque eles não têm mais serventia. Então é isso que Paulo está dizendo. Vai chegar um momento em que eles serão dispensados, não é? Quando, porém, vier o que é perfeito, verso 10, não é? O que é em parte será aniquilado. Olha, Paulo agora depois ele usa aí duas ilustrações, duas metáforas para mostrar que, embora nós precisemos dos dons agora, porque só temos em parte, vai chegar um momento em que não precisaremos mais, não é? Porque hoje nós sabemos em parte. Então hoje a igreja precisa de bons mestres, não é? Precisa do dom de ensino, não é isso? Precisa de bons profetas, não é? A igreja precisa de bons pregadores. Por quê? Porque nós sabemos em parte, nós estamos aprendendo, estamos crescendo. Então nós precisamos dos dons. Mas Paulo já está dizendo, vai chegar um momento, quando vier o que é perfeito, que os dons serão dispensáveis. E aí ele vai usar duas figuras, duas ilustrações para falar desta serventia temporária dos dons. Olha o verso 11. Ele fala desta serventia usando aí a figura da imaturidade, da infância, não é isso? Olha o que ele diz no verso 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, existem certas características, certas atitudes, certas posturas que são naturais da infância, da imaturidade, não é? Mas se espera que, tendo chegado à maturidade, tendo chegado à idade adulta, essa pessoa deixa aquelas coisas de criança. Não é verdade? Aquilo é natural numa fase da vida, mas ela não é natural numa fase de maturidade. É a mesma coisa. Tem uma determinada fase da obra, voltando agora à construção civil, que é natural que você veja andaimes lá, não é? Então, se você chega lá, a obra está em andamento, está naquela fase de andaimes, não é? Você não vai estranhar os andaimes. Chega lá e fala, não, ok, tá de bom tamanho o andaime aqui. Mas depois, se você chega lá, a obra está acabada, está pronta, o andaime continua lá, você vai estranhar, fala, mas peraí, que negócio é esse? Não vai tirar esses andaimes aqui não? Não é assim? É a mesma coisa, certas atitudes infantis,
Numa criança você fala, tá tudo bem. Mas o sujeito cresce e continua agindo de maneira infantil, você fala, pera lá, não está combinando não. já era tempo de ter atitudes diferentes. Então, é mais ou menos isso que Paulo aqui está. O Paulo é um grande mestre, né? Então ele está usando uma imagem da infância para dizer que hoje os dons são importantes, estão aí, porque é a infância do povo de Deus. Nós ainda estamos em crescimento. Então a gente precisa dos dons. Mas Paulo está dizendo, olha, vai chegar um tempo em que o povo de Deus vai alcançar a maturidade. Aí ele não vai precisar mais dos dons. Por exemplo, você se beneficia aqui do meu dom de ensino, não é? Mas isso é andaime. Vai chegar um tempo que você não vai precisar mais disso. Percebe? Isso é andaime. Vai chegar um tempo quando vier o que é perfeito, você vai dizer, foi muito bom, muito obrigado, mas agora eu não preciso mais. É andaime, não é? Isso é necessário na imaturidade da igreja, na infância da igreja. Mas vai chegar um tempo, Paulo está dizendo, que essas coisas que são tão importantes não terão mais importância, o valor. Percebe onde é que Paulo está chegando com os coríntios? Eles estavam obcecados pelos andaimes. Paulo dizendo, olha, isso vai ser tirado. Vocês estão assim, fascinados com coisas que são temporárias. Vocês deviam ficar fascinados com aquilo que permanece. Qual é o caminho sobremodo excelente? O amor, ele é eterno. O amor não, o amor vai permanecer. Mas os dons são andaimes que serão retirados, não é? Então é isso que Paulo está dizendo no verso 11, não é? Usando aí essa figura da infância. Os dons são como coisas próprias da infância, da imaturidade do povo de Deus. Mas quando o povo chegar à idade adulta, à maturidade, ele não vai mais precisar dos dons. E veja aí, Paulo já disse isso aí no verso 10, não é? Disso que Paulo está falando. Quando vier o que é perfeito, quando vier a idade adulta, quando o prédio estiver pronto, aí os andaimes serão retirados, os dons serão desnecessários, não é? A questão é, o que significa isso que Paulo está dizendo aí? Quando é que isso vai acontecer? Quando vier o que é perfeito, não é? Então Paulo está dizendo aí que virá alguma coisa perfeita, completa, madura. E quando esta coisa, que a gente não sabe ainda o que é, essa coisa que Paulo disse, o que é perfeito, vier, aí os dons não terão mais serventia. Mas a pergunta é, que coisa é essa que Paulo chama de perfeito, que está por vir e que vai colocar fim à serventia dos dons? Irmãos, isso aqui tem levado os estudiosos a queimar fosfato, não é? A entender o que Paulo quer dizer. Olha, alguns estudiosos entenderam que esse negócio aí, o que é perfeito, que Paulo está dizendo, seria o fechamento do cânon da Escritura. A Escritura estava sendo ainda produzida, escrita, e aí Paulo dizendo, olha, quando vier o que é perfeito, aí esses mestres acham que Paulo está falando do fechamento do cânon. Então, aí os dons serão desnecessários. Acho que não é um bom entendimento dessa expressão, o que é perfeito.
O cânon da Escritura foi fechado aí por volta do século IV. Acho que no século I, em Corinto, ninguém tinha noção de fechamento de cânon no futuro. Isso aconteceu de maneira muito natural pela providência de Deus na história. O fechamento do cânon não foi algo assim que dava para prever antecipadamente, não foi uma reunião do concílio que decidiu quais livros que iam compor a escritura, e não é assim. Então, o que é perfeito aqui certamente não é o fechamento do cânon. E o fechamento do cânon não dispensa mestres, não é? O cânon está fechado e a gente precisa do dom de mestre, o dom de profecia, está aí. Então, acho que esse não é um bom entendimento. Acho que uma boa maneira de entender isso, Calvino já entendia assim, não é? João Calvino já entendia assim, que esse negócio que Paulo fala de quando vier o que é perfeito, é a segunda vinda de Cristo, é a consumação dos séculos, é o estabelecimento de novos céus e nova terra. Então, quando Cristo vier e introduzir o estado eterno, então nós não precisaremos mais dos dons. E eu acho que o verso 12 da nossa passagem aponta nessa direção, porque Paulo usou no verso anterior a ilustração da infância para falar da transitoriedade dos dons. No verso 12 ele usa uma outra ilustração. O que diz aí? O que diz aí o verso 12? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, isso é, quando vier o que é perfeito, então nós veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, quando vier o que é perfeito, conhecerei como também sou conhecido. Então eu creio que o verso 12 reforça a tese de que o que é perfeito é a segunda vinda de Cristo. É a consumação, não é? Outras passagens da Bíblia diz claramente que nós, quando ele se manifestar, nós seremos como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, face a face. Entende? Essa é a ideia aqui. Paulo diz que hoje nós vemos a Cristo como por um espelho. Precisamos entender isso, porque nós que vivemos no mundo de hoje, convivemos com um espelho que tem uma nitidez, não é? Alguns ainda têm uns recursos assim que aumentam. Você vê o cravo assim, a espinha lá dentro, né? Não é? Tem alguns espelhos assim que melhoram até a sua imagem, não é? Então, hoje a ilustração de Paulo talvez não funcionasse, né? O que Paulo quer dizer é que a visão por espelho, a visão de uma imagem no espelho não é nítida. Aliás, ele fala, hoje vemos como espelho obscuramente, não é? Ele explica, obscuramente. Nos dias de Paulo, o espelho era uma superfície de bronze polido. Então, uma imagem vista no espelho dos dias de Paulo não tinha a nitidez que tem hoje. Você via assim um troço meio, não é? Estou aqui me lembrando de quando chegou televisão lá na minha terra, em Conselheiro Pena.
bem no início, não é? E eu me lembro assim a gente ficava tentando ver lá a imagem na televisão, e eu não esqueço, eu fico imaginando, né? Não esqueço de um comentário, eu ia à casa do meu irmão mais velho, minha casa não tinha televisão, então eu ia na casa do meu irmão para assistir televisão, né? Ele já estava casado. E eu me lembro um dia que eu estou lá vendo televisão, alguém falou, hoje tá melhor a imagem, dá dando para ver o branco do olho lá, ó. Nunca esqueci desse comentário. Hoje eu fico vendo televisão aí com essa nitidez, eu falo, meu Deus, olha só como era naquela época. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Hoje eu preciso dos dons, porque eu vejo a Cristo assim no lusco-fusco. Eu preciso de um bom mestre, eu preciso de um bom pregador para me ajudar a ver o rosto de Cristo. Porque hoje eu vejo assim meio embaçado, não é? Mas eu não vou precisar mais de mestre um dia, quando vier o que é perfeito. Porque aí eu vou ver Cristo como Ele é, face a face. Vou ver o meu Redentor. Aí eu não preciso mais de mestre, não é? Então, eu creio que Paulo está dizendo que nós não precisaremos mais de dons quando vier o que é perfeito, porque nós vamos ver claramente. Ok? Finalmente, verso 13. Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, as três virtudes, não é? Que Paulo menciona aí: fé, esperança e amor. Mas, dessas três virtudes, o maior é o amor. Por quê? Pela mesma razão que Paulo falou a respeito dos dons, não é? Fé. Você precisa de fé hoje, né? O justo vive pela fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. É pela fé. Eu acesso a Deus pela fé, não é? O que é fé? O IUDI leu conosco aqui. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Eu não posso ver a Deus, mas eu sei que Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele está aqui. Eu vejo pela fé, certeza de coisas que não se veem. Mas a fé não será necessária quando vier o que é perfeito. Porque aí eu vou vê-lo face a face. Percebe? E a esperança? A esperança é a certeza de coisas ainda não realizadas. Eu tenho a esperança da ressurreição do corpo. Eu tenho a esperança de novos céus e nova terra, não é? Eu tenho a esperança de que todo o mal será extirpado, banido, e que a justiça finalmente será feita nesse mundo de injustiças. Tudo é esperança nossa, a gente vive esperando essas coisas. Mas, quando vier o que é perfeito, você não terá mais esperança. Por quê? Porque aquilo que você espera terá acontecido, não é? Então não há mais o que esperar. O que você esperava será uma realidade presente. Então, é isso que Paulo está dizendo. Hoje você precisa de fé, hoje você precisa de esperança e hoje você precisa de amor. Mas desses três, o maior é por quê? Porque o amor jamais acaba. O amor é
eterno. Então, Paulo, nesse último bloco do capítulo 13, ele dá a terceira razão pela qual o amor é o caminho sobremodo excelente. Dons são necessários, dons são importantes, mas são como andaimes de uma construção. Quando o prédio fica pronto, você tem que desmontar os andaimes, eles não têm mais serventia. Quando a obra estiver concluída, os dons, como andaimes, não terão mais serventia. Quando vier o que é perfeito, você não precisará mais de dons. Havendo profecia, cessará. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, cessará. Tudo isso é útil e importante, mas tem prazo de validade. O amor é o caminho sobremodo excelente, porque o amor é eterno. Ele jamais passará. Então, viram a razão pela qual a igreja de Corinto tinha que buscar o amor em vez dos dons, não é? Em vez de buscar os dons com aquela sofreguidão, Paulo está dizendo, vocês estão correndo atrás de coisas, vocês estão focados nos andaimes. Andaime tem prazo de validade. Foque no amor, que ele é eterno. Então, no capítulo 13, 3 blocos. Supremacia do amor, a natureza do amor e a eternidade do amor. Por essas 3 razões, Paulo diz, o amor é o caminho sobremodo excelente. Alguma pergunta ou alguma colocação sobre a eternidade do amor? Se não há, porque entenderam tudo ou não entenderam nada, brincadeira, eu espero que vocês tenham entendido e mais do que isso, eu espero que Deus nos habilite a amar com esse amor do capítulo 13 de 1 Coríntios, não é? Nenhum de nós é expert nesse negócio, não. Mas que Deus nos dê a graça, não é? De sermos amantes com esse tipo de amor, né? Se Ele nos amou com esse amor, nós somos chamados a canalizar esse amor aos outros também.